Retornando com mais uma apresentação, agora com a Fabiana Hilário Almeida, e nos falará sobre o papel dos pais no desenvolvimento vocacional. Obrigada, Luciano. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, a vocês que estão nos assistindo, estão acompanhando esses seminários aí de orientação vocacional ao longo dessas semanas. Bom, como o Luciano me apresentou, meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga e orientadora vocacional. Eu realizo estudos, pesquisas aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na área de orientação vocacional. Bom, mas antes de começar a conversar com vocês a respeito desse tema que eu fui convidada para tratar aqui, eu gostaria de parabenizar ao professor Luciano por essa feliz iniciativa. Eu penso que é um projeto que está se concretizando, né, aí nesses seminários de orientação vocacional. E é como se o professor Luciano tivesse construído uma espécie de uma ponte entre vocês, jovens de ensino médio, vestibulandos, e a universidade. Né? É como se ele estivesse atuando como um mediador entre vocês e as informações que muitas vezes ficam contidas aqui no meio universitário. E que, infelizmente, muitos jovens só vão ter contato com essas informações quando eles ingressam na universidade, e se eles ingressam na universidade. Então, o professor Luciano está de parabéns aí por concretizar esse projeto. Bom, então, eu vim aqui conversar com vocês a respeito do papel dos pais no desenvolvimento vocacional dos filhos. Eu trouxe esse termo, né, desenvolvimento vocacional. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a ideia de que as nossas relações com as questões vocacionais vão se iniciar nesse momento que você, jovem, vestibulando, está atravessando, que é o momento do processo da escolha profissional. Nós, orientadores profissionais, consideramos, claro, que esse é um momento importante, né, um momento de uma decisão muito séria, mas ele não marca o início do nosso relacionamento com as questões vocacionais. Na verdade, nem começa agora e nem vai finalizar no momento que vocês optarem por uma profissão, realizarem a inscrição aí do vestibular. Na verdade, essa história começa muito antes, né, e vai nos acompanhar ao longo do nosso desenvolvimento. Então, por isso eu trouxe essa ideia de desenvolvimento vocacional. Então, se inicia lá na infância, quando a criança ali no ambiente familiar, no cotidiano familiar, ela brinca de exercer uma profissão, ou quando ela escuta os pais dela falar sobre as profissões, sobre o trabalho deles, né? Ou ela vê os pais indo trabalhar. Depois, conforme ela vai aumentando o círculo dela de convivência e vai para a escola, né? E aí então ela vai entrando em contato com outras significações acerca do que é trabalho. E vai ampliando então essas representações sobre trabalho. Então, isso nos acompanha. Depois vai a idade adulta, o momento que vocês escolhem a profissão, e aí então vão exercer essa carreira profissionalmente, e até a velhice. Né? Até quando o idoso, então, ele ainda realiza atividades ocupacionais, e essas atividades elas vão ter relação com quem esse idoso é, com quem essa pessoa é, com os interesses que ela tem, e considerando os limites que ele já possui. Né? Então, por isso, a ideia de um desenvolvimento, de algo que nos acompanha ao longo da vida. Então, o desenvolvimento vocacional não se restringe ao processo da escolha da profissão. Na verdade, vai envolver tudo que se relaciona, então, com os nossos interesses, com as nossas potencialidades, valores, crenças, expectativas, desejos, limites, né? E todos esses aspectos, gente, isso eu costumo falar que é muito importante. Todos esses aspectos vão se transformando ao longo da nossa vida. Então, conforme nós vamos nos deparando com novas situações, nos relacionando com outras pessoas, né, esse outro também nos transforma. Então, esses aspectos vão mudando dentro de nós. Né? E aí, eu vou, então, hoje dar ênfase para o quanto que o ambiente familiar, sobretudo os pais, vão exercer uma influência significativa no desenvolvimento vocacional dos filhos. E aí nós precisamos considerar, então, esse ambiente familiar inserido num contexto social, num contexto cultural, educacional, econômico, né?
Bom, então vamos lá. A família, cada grupo familiar, a família de cada um de vocês, ela vai ter as suas próprias características. Então, cada família é muito peculiar. Então, ela vai ter os seus próprios valores, as suas próprias crenças, mitos, representações sobre o que é trabalho, ideias sobre o que é trabalho. E nós podemos considerar que os pais, na verdade, são os grandes transmissores dessa ideologia ali dentro do grupo familiar. Então, é através dos pais que os filhos vão tendo contato com essas representações, com esses valores. E aí, olha só que interessante. Nós temos que considerar também que cada pai e cada mãe tem a sua própria história individual. Então, ele vai trazer consigo a história dele lá com a família, com os avós de vocês, o que ele pensa sobre trabalho, né, o trabalho dele, os sonhos que ele possui, os planos. E o entrelaçamento, então, dessas histórias individuais do pai e da mãe de vocês, vai contribuir, então, para quem vocês vão ser. Isso vai ter uma influência significativa no desenvolvimento de vocês. E aí, então, faz todo sentido a gente pensar que se os pais vão influenciar em quem você é, no seu desenvolvimento pessoal, logo, eles também vão influenciar no seu desenvolvimento vocacional, né, considerando o que eu trouxe de desenvolvimento vocacional. Bom, e aí eu queria que ficasse bem claro, né? Não significa que os filhos deverão seguir as profissões que os pais desejam. Né? Não significa isso. Mas significa que as suas escolhas profissionais vão ser profundamente influenciadas por aquelas pessoas que participaram do seu desenvolvimento. Bom, e como que vai ocorrer, então, essa influência dos pais no desenvolvimento vocacional de cada um de vocês? Né? E aí nós precisamos considerar que isso acontece no dia a dia, sem que a gente perceba, é inconsciente. E tudo vai depender da história de cada jovem, da história de cada família. E para exemplificar o que eu estou trazendo aqui, querendo que vocês entendam, eu vou trazer diversas situações, né, que na verdade é fruto das minhas pesquisas com jovens vestibulandos e seus pais, né, de modo que fique claro, então, como que pode ocorrer, então, essa influência no desenvolvimento vocacional dos filhos. E nesse momento eu vou me concentrar um pouco mais, então, na influência no processo da escolha. Bom, então, a primeira situação que eu trouxe, de jovens cujos pais têm ensino superior, e esses pais, eles vão instigar, eles vão apoiar e investir para que esse filho, então, também adquira o ensino superior, também realize uma faculdade. Então, não necessariamente esse pai vai influenciar na escolha de um curso universitário, mas ele vai influenciar que esse jovem automaticamente termine o ensino médio e já pense em realizar uma faculdade. É como se fosse natural isso para ele. Não passa na cabeça dele que ele pode, né, não querer continuar os estudos e ir trabalhar, ou mesmo fazer um curso técnico, exercer uma carreira técnica. Então, é natural para ele terminar o ensino médio e ingressar no ensino superior. Isso é um tipo de influência. Não influencia no curso, mas influencia nessa passagem. Uma outra situação, e que eu penso que é muito delicada, e que nós orientadores profissionais temos muito contato também, que acontece muito com os jovens. Situações de adolescentes que pretendem realizar uma escolha de uma profissão que eles imaginam que é muito valorizada pela sua família. E aí, a hora que nós vamos investigar isso, nós podemos perceber que, na verdade, esse jovem tem um receio muito grande de decepcionar os seus pais. Então, ele imagina que se ele deixar de lado o seu real interesse e seguir aquela carreira que é valorizada pela família, de alguma maneira ele vai retribuir todo o investimento que esses pais realizaram na vida escolar desse filho. Então, ele imagina que dessa forma ele vai conseguir retribuir isso, né? Bom, e o que eu tenho para dizer a respeito dessa situação é que não necessariamente isso vai dar certo, né? Na verdade, se essa carreira não tiver uma correspondência íntima com os valores desse jovem, com os interesses dele, com as potencialidades que ele possui, ele não vai conseguir se desenvolver nessa carreira. A profissão, ela tem que
tem que ter uma correspondência com quem você é, com aquilo que você acredita. Senão, esse plano provavelmente não vai dar certo, não vai funcionar. E aí nós vemos, então, tantos estudos do campo da orientação profissional que tratam dessa questão do aumento das porcentagens de abandonos de cursos universitários. Ou então, até profissionais que optam por terminar o curso universitário, né, mas aí mais para frente não vai se sentir feliz com a profissão, vai se tornar um profissional frustrado, não vai conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Enfim, e aí quando nós vamos investigar a história desse profissional, nós percebemos então que essa situação começou bem lá atrás, no momento que ele estava realizando a escolha profissional. Né? Bom, uma outra situação que eu gostaria de comentar, que também é muito comum acontecer, de filhos, de jovens, que desejam conquistar aquilo que seus pais não tiveram oportunidade em suas juventudes. Então, dentro dessa situação maior, eu quero destacar duas. Então, vai ter tanto aquele adolescente que vai poder contar com o apoio do seu pai, do investimento desse pai. Até é possível a gente observar aí tantos pais, às vezes, se esforçando muito para pagar um colégio particular para esses filhos, cursinho, ou mesmo um ensino aí superior, uma faculdade particular, para que esse jovem, então, adquira essa formação de nível superior que ele, pai, não pôde adquirir. Né? Então, nós podemos perceber nessa situação que essa ideia do jovem alcançar, então, o ensino universitário é um plano daquela família, é um projeto familiar. Então, esse jovem vai poder contar com essa ajuda, com esse apoio dos pais. Mas vai ter aquele jovem que não vai poder contar com essa situação. Né? Mesmo economicamente, os seus pais não vão poder ajudá-lo nessa transição do ensino médio para o ensino superior. Então, muitas vezes, esse jovem vai precisar trabalhar, inclusive, para pagar os seus estudos. Né? E aí, eu gostaria, então, de enfatizar, e isso acho que já foi até abordado aqui numa outra palestra, nem todo mundo tem o mesmo grau de liberdade de escolha. Né? Essa liberdade de escolha, ela depende do contexto familiar, do contexto social no qual você está inserido, inclusive também do econômico. Bom, uma outra situação que eu gostaria de comentar é de jovens que desejam seguir a carreira dos seus pais. E nós podemos observar que isso acaba acontecendo muito mais naquelas famílias cujos pais têm profissões mais tradicionais. Então, seja de médicos, de advogados, de empresários, né? Aquele pai que tem um negócio, então, e aquilo vai ser passado para o seu filho, ele quer que esse filho toque essa empresa, esse negócio. Então, nós vemos isso acontecer mais nas famílias com profissões tradicionais. Bom, e aí eu destaquei, então, algumas situações que podem ocorrer. Realmente, tem filhos que desenvolvem um real interesse por aquela carreira. Então, ali no dia a dia familiar, no cotidiano, aquilo passou a fazer parte da vida dele. Então, ele realmente desenvolveu uma condição, uma potencialidade para atuar naquela profissão. Né? Sem meramente reproduzir a profissão do pai, mas imprimindo àquela profissão uma marca sua. Então, não vai ser uma mera reprodução. E aí, nesse caso, nós consideramos, então, que é uma escolha genuína, né, e que ela é autêntica, ela tem relação com quem esse jovem é. Uma outra situação, né, nem todo mundo realmente vive essa situação de ter esse interesse pela carreira. Então, tem aqueles, sim, que acabam optando por essa escolha por ser uma situação mais cômoda, né, por ser mais fácil. Então, esse jovem, ele imagina, muitas vezes, que vai ser muito mais simples, que o pai já trilhou um caminho, que basta que ele siga esse caminho, e dessa maneira ele vai poder se desenvolver, então. E aí eu volto a dizer, né, se essa carreira não tiver correspondência com os interesses desse jovem, com as potencialidades desse jovem, muito dificilmente ele vai conseguir levar esse plano adiante e vai se satisfazer aí com essa profissão. Né? O mesmo vai ocorrer nessa outra situação que eu trouxe também, daqueles que pensam em satisfazer o desejo dos pais. Não porque eles acham mais cômodo, mas eles querem satisfazer o desejo dos pais, não querem decepcionar. Né? E o que acontece é o seguinte, talvez você não decepcione agora,
mas possivelmente, futuramente, isso pode acontecer e você também se tornar até muito frustrado com essa situação, de não conseguir se desenvolver nessa carreira. Bom, o que eu queria que ficasse para vocês desses exemplos que eu trouxe, dessas situações? A influência dos pais, ela existe, né? Ela permeia as relações de vocês. Se ela existe, e aí eu queria enfatizar, não necessariamente isso é ruim, né? E se isso existe, o mais importante é que possa existir entre vocês um diálogo franco, um diálogo aberto sobre essas questões, sobre a questão da escolha profissional, né? E isso é algo que eu costumo conversar muito com os pais, orientando eles em relação a esse momento da escolha profissional de vocês, né? Os pais trazem muito a ideia de que eles têm medo de influenciar os filhos negativamente. Então, eles imaginam que se eles não dizerem nada para o filho, não conversar sobre a questão da escolha profissional, ele não vai influenciar. Uma vez até um pai disse assim, mas vai que eu falo alguma coisa e ele escolhe essa profissão e depois ele vai ser um profissional frustrado. A culpa vai ser minha. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é importante, a gente orienta que os pais, então, conversem abertamente com os filhos, explicitando o que eles pensam sobre as escolhas profissionais deles. Nada é pior do que aquelas insinuações, as indiretas ali no cotidiano familiar. Eu trouxe ali, nada é pior do que o desejo silencioso dos pais. É importante essa conversa. Bom, e aí é o seguinte, conversar não significa impor uma profissão, não significa pressionar que vocês escolham logo, cobrar, né, que vocês escolham logo. Não é isso que é conversa. Conversa é troca, né, é um pensar junto, é uma reflexão. Os pais não sabem tudo, né, vocês vão ter que dialogar com eles, vocês também têm muito a ensinar aos pais. A conversa é garantia de que vocês vão entrar num acordo? Não é. Mas a conversa oferece a possibilidade de vocês se entenderem, né, entrarem num acordo. Então, é importante que o jovem também explicite o que ele pensa, o que ele espera para o futuro dele e o que ele quer. Talvez realmente vocês possam ser apoiados pelos pais, né? Bom, um ponto também que eu gostaria de abordar e que eu penso que é uma situação séria até, no contato não só com adolescentes, vestibulandos, mas também com os pais, eu observo como existe essa ideia de uma profissão perfeita, né, que vai agregar tudo que eu tenho de potencialidade dentro de mim, todos os meus interesses, e vai trazer para mim, então, uma grande satisfação pessoal, uma boa colocação no mercado de trabalho, estabilidade financeira, reconhecimento, poder. E eu sempre pergunto para esses pais, vocês encontraram essa profissão? Será que ela existe? É possível esperar que os filhos de vocês resolvam esse desafio? Então, na verdade, essa profissão não existe. O que existe é uma profissão que pode satisfazer, pode te trazer assim, uma grande realização, mas não vai bastar a profissão. Na verdade, nós precisamos sim investir em outras áreas da nossa vida. Então, nós temos que investir em relacionamentos, em família, né? Temos que investir em atividades artísticas, atividades esportivas, lazer, para poder ter uma realização maior. Eu penso que é esperar demais que uma profissão agregue e nos satisfaça tão plenamente, né? Nós somos muito, muito ricos para que uma profissão, então, consiga abarcar tudo que nós temos dentro de nós. Bom, eu queria agora salientar, então, na verdade, duas situações que eu considero o quanto que é importante os pais terem conhecimento sobre esses momentos que os filhos estão vivendo, que você jovem está passando. O primeiro que eu vou destacar, então, que na verdade eu já estou falando, que é o processo da escolha profissional. Essa escolha, nós consideramos, na verdade, que ela é uma primeira escolha de adulto que vocês vão realizar. É uma escolha muito séria. É uma decisão que vocês vão levar com vocês durante um bom tempo da vida de vocês. Claro, como eu disse, nós vamos mudando, nós vamos nos transformando ao longo do tempo, mas essa é uma decisão séria,
né, independente dessas transformações que a gente vai vivenciando. E aí, de uma certa maneira, é uma escolha muito solitária essa. Então é importante sim que os pais estejam juntos nesse momento, atuando ali como parceiros, mas considerando que quem vai fazer essa escolha é vocês, né? São vocês jovens. Então, na verdade, os pais é um papel de coadjuvante. Tem que estar ali, tem que apoiar, mas quem vai realizar essa escolha é você, jovem. Mas então, como é que os pais podem participar? Qual que é o papel dos pais, então, nessa situação da escolha profissional? Muitos pais, eles trazem que é muito difícil de chegar no filho, porque eles têm receio de invadir, às vezes o adolescente não quer conversar, então eles têm muito receio de chegar. Então, eu penso que vocês jovens, né, podem se valer também das experiências dos seus pais. Então, às vezes, vocês darem algum sinal ou alguma brecha para poder possibilitar essas conversas. Porque olha como seria interessante que vocês pudessem conversar com eles a respeito das profissões, das faculdades, dos cursos, do que é trabalho, né, do mercado de trabalho. E como eu disse, os pais não sabem tudo, né? Também seria bacana que vocês pudessem, então, juntos realizar pesquisas, mesmo em guias de estudante ou sites de orientação profissional. E aí, com a ressalva de que nem tudo que está disponível na internet é confiável, tem uma credibilidade. Então, talvez os pais de vocês possam até ajudá-los nessa crítica, né, para entender melhor essas informações e ver que informações são realmente válidas, né, e que têm crédito. Então, de repente, estar junto com os pais nesse momento pode ser interessante para vocês. Algo também que eu oriento os pais, né? Viabilize, se possível, para o seu filho, entrevistas com profissionais, conversas com profissionais da área que ele tem interesse. Então, às vezes, o jovem, ele tem uma certa timidez no sentido de procurar um profissional para ele conversar, um profissional de interesse, mas muitas vezes o pai pode fazer essa mediação, né? Então, olha como seria interessante que ele conversasse com um profissional, para entender melhor como que é o mercado de trabalho dessa profissão, como que esse profissional vai poder atuar, né? Esse contato, quanto mais ele arrecadar de informações, melhor é. E uma outra dica aí é incentivar que os jovens participem de feiras de profissões. E se o adolescente estiver com muita dificuldade, estiver muito difícil esse momento da escolha da profissão, que ele possa então realizar uma orientação profissional, né? Bom, eu falei que eu ia destacar duas situações que é importante que os pais estejam próximos nesse momento. A outra é essa situação que eu trouxe aqui. E o jovem que vai sair de casa? Muitos já saíram, né? Muitos de vocês estão fazendo cursinhos em outras cidades. A gente vê isso acontecer aqui muito na região, jovens de outras regiões que vêm fazer cursinho aqui em Ribeirão Preto. Outros acabam ingressando numa universidade que não é a mesma cidade dos pais. Ou até aqueles que só mais tarde vão sair para trabalhar. Cedo ou tarde, essa situação vai acontecer, né? E é uma situação muito delicada. É um período de adaptação. Não só para você, jovem, que vai aprender a cuidar de si mesmo, vai precisar lavar suas roupas, fazer sua comida, pagar suas contas, né, tomar suas próprias decisões. Mas é um período também de adaptação para os seus pais, que na verdade estão muito acostumados com você ali no dia a dia familiar. E na verdade eles vão perder o controle sobre vocês, né, e vai haver um afastamento significativo, né. Então, na verdade, essa é uma situação muito delicada, porque está havendo uma separação, então, entre pais e filhos. E a partir desse momento, cada vez mais, a relação de vocês vai se modificar, né. Então, vão se estabelecer novos acordos entre vocês, novas necessidades. É uma relação, sim, que está em constante processo de mudança, mas nesse momento vai haver até um distanciamento físico entre vocês, né. Então, isso é importante que vocês possam conversar disso e que, ainda que os pais não estejam próximos fisicamente, mas que estejam próximos afetivamente. Bom, finalizando, então, a minha conversa aqui com vocês, eu penso que a grande questão que fica do que eu trouxe é o seguinte:
qual que é o uso que vocês, pais e filhos, vão fazer dessa influência de modo que ela seja saudável na relação de vocês, de modo que ela seja positiva na relação de vocês. E, na verdade, o que eu tenho a dizer é que não existe uma resposta pronta que vai valer para todo mundo, para toda a família, para todos pais e filhos, né? Os filhos são diferentes entre si. Então, essa vai ser uma descoberta de cada um de vocês, ali no dia a dia familiar, nos encontros, nos desencontros que vão ocorrer entre vocês. Como que vocês vão manejar essa influência de modo que ela seja boa e que ela contribua para a relação de vocês. Para finalizar, eu trouxe aqui um trechinho de uma letra de uma música do Titãs, que certamente não é da geração de vocês, mas que eu penso que tem um sentido com o que vocês estão vivendo. É um pequeno trecho. Diz assim: dos cegos do castelo me despeço e vou, a pé até encontrar um caminho, o lugar para o que eu sou. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Fabiana. Tá? Obrigado também pelo reconhecimento, acho que vocês estão tendo por esse projeto, que é esse ciclo de seminários. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Tá. Vamos lá. O primeiro é, você se autodenomina como uma orientadora profissional. Uhum. Tá, então, no começo eu falei professora, mas tudo bem. Então, agora estamos com uma orientadora profissional. Na sua apresentação, isso são dúvidas minhas, assim, talvez que se possa me esclarecer, isso pode ajudar também os nossos ouvintes. Talvez sejam dúvidas, né, deles também. A primeira é esse espectro de influências que os pais podem ter, eles podem ser, como você mostrou, são influências muito subliminares, inconscientes, né, que é atitudes no dia a dia, da profissão do pai, da mãe, de casa, né, com aquelas atitudes um pouco mais claras, né? Objetivas. Conscientes, né? Conscientes. Vou com meu filho visitar algum lugar, vou com meu filho visitar a universidade, vou com ele ler o guia de estudantes, né? Só que aí, isso são tudo pontos positivos, né? Sim. Parece ponto positivo. Mas nesse espectro, o que se considera como para os pais fazerem uma autoavaliação, né? Eu também sou pai, né? Não ainda nesse estágio de ter um filho para essa idade, de fazer uma escolha profissional, mas o que eles talvez não deveriam fazer, né? Se os pais fossem fazer uma autoavaliação. Desses comportamentos conscientes, né? Porque o inconsciente vocês não vão conseguir controlar. Né? Essas influências, como o professor Luciano disse, que são sutis e que ocorrem no dia a dia, não tem como controlar isso. Mas eu acredito até que talvez eu tenha pontuado alguma coisa já nesse sentido. Na verdade, o que é muito difícil para o jovem? Essa escolha é uma escolha séria. Né? E muitas vezes o pai se angustia muito com essa situação da dúvida. Para ele, ele até não quer ver o filho sofrer. Então ele fica tão preocupado quanto o jovem que está ali com dúvida, ele quer que aquele momento acabe logo. Então, às vezes, os pais, por querer que os filhos atravessem logo essa situação da dúvida, que na verdade é até muito dolorosa, claro, eles acabam, sem querer, pressionando, né? E perguntando sempre, mas e aí, você já escolheu? E aí, você está estudando? Então, assim, sempre num caráter de cobrança, de pressão. É aquilo que eu trouxe. Conversar não é isso. Não é fácil essa escolha. Os pais já viveram isso. Né? Eu sempre falo, vocês não lembram como foi com vocês? Né? Pelo menos quem aí pôde fazer uma escolha profissional. Né? Então, assim, realmente, essa situação da cobrança e da pressão é algo muito ansiogênico para o jovem. Então, aquilo que seria muito bom, que poderia ser uma conversa com os seus pais, acaba sendo, até ele acaba fugindo dessa situação, acaba sendo muito ansiogênico. Agora, lembrando, acho que você pode concordar comigo ou não, né, mas então eu quero a sua opinião também, agora, uma influência inconsciente, eu acho, seria justamente aquele ponto que você colocou dos filhos suprirem uma necessidade que os pais não conseguiram suprir naquela época. Exatamente. Né? E isso não é raro. Isso até eu acho que isso é muito lógico, comum, né? É muito comum. Parece muito lógico, assim, né? Você querer, não com má fé, meu filho vai fazer aquilo lá que eu quero, né? Mas assim, inconscientemente você começa a, né,
Não sei como é que posso dar um exemplo, mas... Não, inclusive, Luciano, até por acreditar, o pai acreditar, que aquilo que é bom para ele, que ele acha que seria interessante do filho ter, ele imagina que o filho também, aquilo também vai ser bom para o filho. Né? E não necessariamente vai. Tudo bem, acho que se for inconsciente Né? dessa maneira, tudo bem. O problema é quando começa a ficar consciente. Né? Então, aí é o que eu digo, né? A influência existe, ela está aí. Então, o que é consciente? O que nós vamos poder conversar sobre isso? Né? O jovem, quando ele vai fazer uma escolha profissional, ele tem que considerar que existem N fatores de influência. E para fazer uma escolha que a gente considera que seja autônoma, autêntica, ele tem que saber desses fatores, ele tem que considerar esses fatores. Né? E na verdade estou falando da escolha profissional, mas isso vale para qualquer escolha. Tá. Né? E esse é outro ponto também de escolher não uma profissão, ou seja, aquele estágio do ensino médio, terceiro ano, para o primeiro ano da faculdade. Né? Então, muitas vezes aqui no Brasil a gente pensa em escolha profissional só neste ano. Né? E aí, já fazendo questão de escolhas profissionais, assim, qual que é a sua opinião em relação a se você pudesse, se tivesse poder para isso, claro que ninguém tem assim de maneira imediata, né? Mas você colocaria essa escolha profissional curricular, ou seja, você colocaria uma, como fazem em alguns países, eu acho, em que você instrui já desde o primeiro ano do ensino fundamental a tratar, não a escolha, mas a profissão isso. Dentro... Eu acho que você tocou numa consideração importante. Eu acho que em outro lugar já foi falado isso, não estou lembrado. Eu acho que sim. Na verdade, nós chamamos isso, que o Luciano está trazendo aqui, de orientação para a carreira. Né? Na verdade, não que vocês pensem sobre a escolha da profissão já lá desde a infância, né, no colégio. Na verdade, não é essa a questão. Mas é que, de repente, seria muito interessante que vocês pudessem, no dia a dia escolar, conversar sobre o que é trabalho. Então, que isso fosse abordado nas escolas também. O que é ser um profissional? Quais são as opções que você possui na vida? Tratar sobre trabalho, não sobre escolha de curso universitário. Isso eu queria... E aí o papel do pai é influente, né? Porque assim como a escola, os pais também estão participando disso. E aí é o que nós falamos, né? Dessa ideia, então, de um projeto curricular que insira, então, essa questão da abordagem do trabalho, pelo menos enquanto um conteúdo transversal nas grades curriculares. Não como uma disciplina de cada série escolar, mas que esse conteúdo perpasse, de alguma maneira, as disciplinas. É o que a gente chama de conteúdo transversal. Né? Tá. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Luciano. Obrigada também a atenção de vocês, jovens.